Boa noite, Maria Luísa, a palavra é sua, muito bem-vinda. Boa noite, Conceição, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Esse tema é fascinante, eu adoro. E a introdução que a Denise leu, né? Nossa, já introduziu o tema. Eu vou compartilhar, Conceição, tá bom? Vamos lá. Entrou? Agora entrou. Agora entrou. Então, bom, eu já fiquei muito feliz pelo convite por esse tema, porque esse é um tema realmente fascinante, e nós pesquisamos nesta bibliografia, e aí aquelas pessoas que tiverem interesse, depois nós poderemos disponibilizar. Mas antes de entrar no aspecto espiritual do sono e dos sonhos, nós vamos só trazer um pouquinho da visão da ciência que nós temos em relação aos dois assuntos, ao sono e aos sonhos. É interessante que nós não damos, parece que nós não damos tanta atenção ao sono e aos sonhos, como mereceria. A Conceição disse que o tratamento de hoje é um tratamento de saúde física, emocional e espiritual. Esse assunto tem tudo a ver com saúde física, emocional e espiritual. Por isso que ele é tão importante. O Hospital das Clínicas criou o Instituto do Sono, só para nós percebermos a importância desta questão. Porque, ao longo do tempo, nos últimos tempos, os pesquisadores, os cientistas, estão percebendo os prejuízos que nós temos quando nós não dormimos bem. Por isso mesmo que tem toda essa pesquisa, e buscando entender os distúrbios do sono para nos auxiliar, porque ele provoca uma série de desequilíbrios. Então, hoje em dia, nós já sabemos que precisamos dormir e dormir bem, porque acontece uma série de fenômenos quando nós dormimos. Primeiro, que estava até na leitura da Denise, que é a maneira que nós temos de nos recompor dos desgastes físicos, emocionais e psicológicos durante o dia. Então, nós precisamos dormir para restaurar as nossas energias, o nosso equilíbrio orgânico. Então, o primeiro aspecto. O segundo é quando dormimos que nós processamos algumas vitaminas que não são produzidas quando nós estamos em estado de vigília. Então, olha só esses dois aspectos para nós percebermos como é importante. E uma questão, né? Por exemplo, quando nós não conseguimos dormir uma noite, no dia seguinte, qual a primeira coisa que nós falamos? Acabou o dia, né? Acabou o dia. Então, a pessoa fala assim, hoje eu estou imprestável porque eu não dormi. E faz a consequência é muito grande quando nós temos uma noite mal dormida ou quando nós não dormimos. Então, é interessante que depois não é só uma noite bem dormida que nós conseguimos recuperar, né? Nós ficamos alguns dias ali um pouquinho perturbados por conta de nós não termos dormido. Então, acho que a primeira questão nossa aqui é do ponto de vista da ciência, porque tudo que a ciência está trazendo, a doutrina espírita corrobora, mas o que nós vamos trazer hoje? Ampliando os conceitos que nós já temos da ciência com a visão da doutrina espírita. É um grau a mais de conhecimento em relação ao que acontece quando nós dormimos e para o significado dos sonhos. Então, essa foi só uma pequena introduçãozinha. Então, vamos lá. Uma pergunta. Quando nós dormimos, o que acontece com o espírito? Alguma pessoa fala, o espírito dorme junto com o corpo? Dorme. Então, acho que a primeira questão, o próprio texto já falou que não dorme, né? São casos muito excepcionais
que o espírito pode entrar num sono também, mas isso quando está acontecendo um tratamento espiritual com o espírito. Mas isso são casos mais exceções. Então, o que esse fenômeno que acontece com todos nós, o que ele provoca do ponto de vista espiritual? O que acontece com nós, espíritos, quando nós dormimos? Então, a primeira questão é, graças ao sono, que nós, espíritos, temos a oportunidade do desprendimento parcial do corpo. Por que é um desprendimento parcial? Porque o desprendimento total é o desencarne. Por isso que nós encontraremos em algumas literaturas que todas as noites nós morremos um pouquinho. Isso, na verdade, simbolicamente falando, quer dizer que todas as noites nós ficamos num estado espiritual parecido com o desencarne. Então, o que acontece? Nós temos um desprendimento parcial. Esse desprendimento parcial de nós, espíritos, permite com que nós tenhamos um contato maior com a dimensão espiritual, com o mundo dos espíritos. Nós podemos circular com mais liberdade no mundo dos espíritos, porque nós estamos afastados do corpo físico, que não permitiria essa circulação do espírito no mundo, esse contato maior do espírito com o mundo dos espíritos. E quando acontece esse desprendimento, o que acontece com nós, espíritos? Nós podemos readquirir ou acessar alguns potenciais que ficam adormecidos quando nós estamos no estado de vigília, quando nós estamos acordados. Então, quando existe um desprendimento parcial do corpo, nós voltamos a ter possibilidade de utilizar de alguns potenciais que nós temos e que foram desenvolvidos em existências anteriores e que permanecem na estrutura do nosso espírito. Então, potenciais são despertados, não todos, alguns potenciais são despertados. Agora, isto tudo depende do grau do desprendimento, porque quando nós temos esse desprendimento parcial, tem vários graus de desprendimento. O espírito, ele tanto pode ficar muito próximo da sua realidade física, pertinho ali na casa, na vizinhança, no quarto, quanto ele pode se desprender e ir para distâncias, distâncias entre aspas, e para dimensões assim, muito maiores, muito maiores. Então, isso depende do grau de desprendimento. Quanto maior o grau de desprendimento, mais livre ou mais emancipado está o espírito para ter algumas atividades. Então, as possibilidades que o desprendimento, que o espírito tem, graças ao sono, são imensas, imensas. O que nós poderemos realizar, o que nós podemos realizar nesse desprendimento é uma variedade de situações. E depende o tipo de situações que nós poderemos vivenciar nesse desprendimento, eles dependem das nossas disposições, depende dos nossos interesses, depende das nossas tendências. Se eu tenho uma tendência a estudar, eu posso aproveitar nesse desprendimento, buscar mais conhecimento. Se a minha tendência é, eu quero mais descansar, eu posso aproveitar o desprendimento para descansar de alguma maneira, não dormir, tá bom? Mas para descansar de alguma maneira. Então, nós tanto podemos, nesse momento de sono, podemos continuar estudando, buscando entender um projeto que nós estamos abraçados, quanto nós podemos continuar uma briga que nós começamos no dia. Podemos continuar com essa briga. Ou podemos, estou brava com aquela pessoa, então eu posso continuar com essa disposição e buscar alguma maneira de continuar essa desavença. Então, olha, o leque é imenso. Por isso que nós colocamos aqui
o tipo, as possibilidades que nós temos como espíritos nesse desprendimento depende muito do que é que nós queremos. Quais são os nossos valores? O que eu quero nesse desprendimento? Porque também não é tão diferente assim do que eu faço no dia a dia. Se eu vou buscar atitudes altruístas, de solidariedade, de caridade, eu vou com essa disposição no desprendimento diário. Se não é essa a minha disposição, eu posso ir, né, para outro tipo de possibilidades. Então, olha como isso tudo é importante para todos nós, do ponto de vista do sono. Então, olha, essas são possibilidades que todos nós temos diariamente, quando nós temos esse desprendimento. Então, no caso do sono, a questão é essa. Agora, e os sonhos? Esses é o assunto mais complexo. Porque quem é que já não ficou impressionado com um sonho? É muito difícil, né? Alguém que não tenha ficado impressionado com um sonho. Quem que, às vezes, né, não recebeu uma ligação, né, alguém fala assim, olha, e essa noite eu tive um sonho ruim com você, toma cuidado, hein? Aí a pessoa já dá um certo mal-estar, né? Olha, eu sonhei que você morreu. Cuidado, hein? Aí a pessoa já fica, ai, meu Deus. Ou então nós sonhamos alguma coisa e ligamos para a pessoa, olha, eu sonhei com você, viu? O sonho não foi bom. Já impacta um pouco a pessoa. Então, os sonhos, eles impactam muito a todos nós. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que o sonho é exatamente aquilo que nós lembramos. E não é bem assim. Então, nós vamos tratar um pouquinho disso. É engraçado, sempre que eu faço esse tema, eu me lembro... Engraçado, eu tive um sonho faz muito tempo e até hoje eu não me esqueci desse sonho. Então, sempre que eu vou falar de sonhos, eu me lembro. Eu sonhei que tinham roubado meu carro. Mas foi assim, eu acordei, porque o sonho é assim, né? Eu acordei e lembrei, roubaram meu carro. Aí, 2 minutinhos, já não lembrava mais. Aí eu fui lá fazer as minhas atividades antes de sair, estava tomando banho, dali a pouco, eu sonhei que roubaram meu carro. Aí esqueci. Quando eu desço, né, para abrir a garagem, eu falei, será que meu carro está aí? Você fica com essa impressão, né? Será que... Então, eu fico impressionada. Engraçado que eu fiquei uma semana com essa sensação, né? Será que vão roubar meu carro essa semana? Então, toda vez que eu ia entrar no carro, né, quando estava estacionado, eu olhava para tudo quanto é lado. Né? E é claro que depois de muitos anos, eu perdi o carro mesmo num acidente. Mas foi outra questão, muitos anos mesmo. Então, olha só, o que acontece? Quando nós sonhamos, nós temos a tendência de achar que é aquilo que nós sonhamos que vai acontecer. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso, porque é importante. Agora, na literatura espírita, nós vamos encontrar assim, olha, o que são os sonhos? Atividades do espírito. Aí já dá uma geladinha, né, em nós. Fala, opa! Porque nós temos sonhos tão malucos, né? Alguns sonhos pesadelos, sonhos incompreensíveis, né? Que aí dá uma sensação, fala assim, o quê? Eu fiz isso esta noite? Você já pensa nisso, fala, o quê? Não é possível. E dá até um certo mal-estar, né? Que a pessoa fala, não pode ser, eu não sou assim. Então, nós ficamos aí um pouco impressionados com os sonhos. Então, vamos lembrar o seguinte, gente, que quando a literatura espírita fala atividades do espírito, não quer dizer necessariamente ação do espírito. Porque a mente, tudo que acontece na mente também é atividade. Não quer dizer que aquilo que nós sonhamos foi o que nós fizemos, ou foi o que aconteceu durante o desprendimento. Porque os sonhos, eles são uma colcha de retalhos, que tem uma mistura muito grande, que tem aspectos muito diferentes, então é uma colcha de retalhos. Ele tem muito simbolismo nos sonhos. Por isso que é difícil fazer interpretação de sonhos, né?
Diferentemente do que algumas pessoas que antigamente tinham umas cartilhinhas, né, que dizia, sonhar com isso quer dizer aquilo, sonhar com... Aí todo mundo ficava lá, olha, cuidado, sonhar com cobra quer dizer que uma amiga vai te trair. Eu falei, espera um pouco. Sonhar com borboleta, joga no bicho. Então, eles tinham lá, né, uma série de interpretação de sonhos. Olha, não é bem assim, né? Na verdade, a interpretação dos sonhos, eles são utilizados em tratamentos, né, psicológicos e psicanalíticos. Mas o profissional precisa nos conhecer para conseguir interpretar os nossos sonhos, porque não é assim simples, né? E o Freud, inclusive, né, que é um dos grandes responsáveis pela interpretação dos sonhos, ele tem 2 volumes da coleção dele só tratando da questão dos sonhos. Por quê? Porque o Freud, ele trabalhava os sonhos para verificar quais eram os conflitos que as pessoas tinham, que apareciam nos sonhos, inclusive quando a pessoa estava entrando no processo de cura, que apareciam nos sonhos, mas isso quando o profissional sabia interpretar. Então, olha só o reflexo que os sonhos têm, né? O que eles podem refletir da nossa saúde mental. Então, vamos lá. Existem vários tipos de sonhos. E esses vários tipos de sonhos dependem do grau de desprendimento. Agora há pouco nós falamos que existem graus de desprendimento, que nós, espíritos, podemos tanto nos afastar pouquinho, né, do nosso corpo e ficar nas imediações de onde moramos, quanto nós podemos, né, ir para dimensões bem longínquas, bem diferentes, bem distantes. Então, dependendo desse grau de desprendimento, nós teremos um tipo de sonhos. Tá? Então, o primeiro tipo de sonho, que são os sonhos mais comuns que todos nós temos, esses sonhos, eles refletem as nossas disposições físicas. A grande maioria dos nossos sonhos tem a ver com esses. Então, o nosso grau de desprendimento está pequeno nesses sonhos. Então, por exemplo, eu vou dormir com fome, eu vou sonhar com um banquete. Se eu vou dormir com sede, eu vou sonhar com chuva, eu vou sonhar que eu estou no deserto buscando um oásis, né? Então, eu vou sonhar com alguma coisa, né, que tenha a ver com essa necessidade minha que não está satisfeita, que está com um desejo. Então, por isso que Freud sempre disse, sonhos são realizações de desejos, e é verdade mesmo, isso até espiritualmente falando. Então, se eu estou com fome, vou dormir com fome, qual é o meu desejo? Comer. Então, eu vou ter um sonho que vai refletir alguma coisa que vai me saciar. E por que acontece isso? Porque os sonhos, eles têm um fator fundamental de manter o nosso equilíbrio e manter nós dormindo. Então, ele cria uma ilusão para nós não acordarmos e nos comer. Então, enquanto nós sonhamos que estamos num banquete, se ficarmos satisfeitos com o sonho, com essa ilusão, nós não iremos acordar e ir lá assaltar a geladeira. Então ele existe para manter esse equilíbrio, porque o que é importante? Que nós não acordemos, porque nós precisamos dormir. Então, esses sonhos mostram as nossas disposições físicas. Por exemplo, se eu estiver dormindo e dormir em cima do meu braço, eu vou ter um determinado tipo de sonho que vai mostrar alguma coisa que está acontecendo, que o meu braço está caindo, qualquer coisa assim que mostra que eu estou numa posição desconfortável. E o que o sonho vai fazer? Ele vai mostrar isso, eu, sem acordar, vou me virar e me arrumar, sem fazer esse incômodo no braço. Olha que coisa fantástica. Os sonhos reflexivos, eles também são bastante comuns. Esses são os sonhos psíquicos, são esses os sonhos que os profissionais da área, né, da psicanálise, da psicologia, utilizam para fazer os tratamentos psicanalíticos ou psicológicos. Esses sonhos, eles já refletem a nossa condição emocional, os nossos conflitos, os nossos desejos, as nossas questões emocionais. Então, são sonhos profundos e muito importantes, porque esses sonhos, eles nos ajudam a elaborar os nossos problemas, os nossos conflitos e aquelas questões que nós vivemos no dia a dia. Né? Fundamental para manter o nosso equilíbrio. Por exemplo, eu estou com medo de ser mandada embora. Então, eu posso ter um sonho, assim, pavor. Bom, quem é que não tem medo hoje em dia de ser mandado embora do emprego? Né?
É uma coisa que afeta muitas pessoas. Então, eu posso ter que tipo de sonho? Um exemplo, hein? É um exemplo, porque cada pessoa vai construir o seu sonho. Eu posso sonhar que o meu chefe ganhou uma promoção de 3 meses lá na Europa e vai embora. E aí ele não vai me mandar embora. Então, eu vou ter esse tipo de sonho. Então, eu posso ter um outro tipo de sonho. Meu chefe sofreu um acidente, né? E não vai ficar lá 3 meses afastado do trabalho. Então, esse tipo de sonho, eles ajudam a nós elaborarmos o medo de ser mandado embora. Ou quando eu estou com muita raiva de alguém, eu posso ter um sonho um pouquinho pesado em relação àquela pessoa. Sonhar que a pessoa morreu, que a pessoa foi viajar e desapareceu, sonhar que a pessoa ficou doente. Isso que quer dizer? É só um sonho para elaborar a minha raiva, a minha mágoa, o meu ressentimento. Então, eles vão sendo elaborados no tipo de sonho. Isso não quer dizer que eu estou sonhando, o meu chefe morreu, eu quero matar meu chefe. Não, é um simbolismo. Esse morrer quer dizer, ele vai ficar afastado e não vai poder me mandar embora. Então, olha só como é que as coisas são complexas na nossa mente. Mas tudo isso para quê? Para manter o nosso reequilíbrio emocional e psíquico. Eles são fundamentais. Eu vou contar até uma coisa rapidinho. Você sabe que a ciência hoje já sabe quando é que nós estamos sonhando. Isso chama-se REM, é rápido movimento dos olhos. Então, quando nós estamos dormindo, nós podemos olhar isso até nos bichinhos, viu? Às vezes eu olho o meu gatinho, e se tiver um movimentozinho aqui do olho, ou ele estiver mexendo os bigodinhos, está sonhando. Então, quando nós começamos a sonhar, existe uma movimentação, né, na nossa pálpebra fechada, mas tem movimentação dos olhos. Estamos sonhando. O que eles fizeram, os cientistas? Quando a pessoa começava o movimento rápido dos olhos, eles acordavam a pessoa. Aí parava de sonhar. Aí deixava dormir. Quando a pessoa dormia, começava a sonhar de novo, eles acordavam. E iam fazendo isso várias vezes. O que aconteceu? No dia seguinte, então veja bem, não só é importante para nós dormirmos, porque se nós não dormirmos, nós não sonhamos. Se nós não sonhamos, nós temos desequilíbrios psíquicos. Então, as pessoas ficavam num estado de irritação assim, enorme. Por quê? Porque a pessoa não sonhava, né, e não elaborava todos esses desgastes diários, todos os seus conflitos. Então, sem essa elaboração, o que acontecia? Um desequilíbrio da pessoa emocional. Então, aí eles descobriram, né, quando que a pessoa começava a sonhar e os prejuízos que existem quando nós não sonhamos. Então, olha que coisa, né, importante. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Eu queria só contar uma coisinha que é bem interessante sobre o desprendimento do espírito. Tem um filme antigo, ele é de 1980, por aí. E fizeram uma refilmagem mais recente, mas a bacana mesmo é essa primeira, de 1980, por aí, que é o Fúria de Titãs. É um filme, não é filme de faroeste, né? É um filme de magia, né? Que conta a história de Perseu, na mitologia, que era um filho de um deus, né? E o Pégaso, né? O cavalo que tinha asas e voava. E interessantíssimo nesse filme, porque ele mostra o que é o desprendimento do espírito. É bárbaro. A moça, quando ela ia dormir, ela foi dormir. E ela tinha uma função de passar para os pretendentes dela um enigma. E esse enigma era passado para ela na hora que ela ia dormir. Então, quem conseguisse descobrir o enigma, casava com ela. Quem não conseguia, era eliminado. Então, olha o que acontecia. Quando ela ia dormir, aí a gente via o espírito levantando, aí tinha uma gaiola que era trazida por um pássaro. Aí o pássaro abria a gaiolinha, ela entrava dentro da gaiola, fechava, ela estava prisioneira, né? E ela ia lá no pântano e lá ela ouvia qual era o enigma. Aí o pássaro trazia ela acordava e ia lá e falava o enigma. Mas eu achei esse filme interessante, porque ele mostra como é que é o desprendimento do espírito. Olha isso, filme de 1980.
Então, é só para nós entendermos mais ou menos o que acontece. Então, ela tinha, apesar que ela estava prisioneira, mas ela tinha uma atividade. Ela foi lá, ela ouviu um enigma, ela guardou, memorizou esse enigma, e no dia seguinte, quando ela acordou, ela contava qual era o enigma. Então, olha que coisa interessante que são as possibilidades do espírito. Esse é só um exemplozinho. Tá? Eu acho que para nós sabermos de tudo que pode acontecer quando nós dormimos. E tudo que pode acontecer quando nós sonhamos. E aí, falei assim, bom, mas afinal de contas, quando é que nós, no desprendimento, temos uma ação? Porque tem uma diferença entre a atividade do espírito e a ação do espírito. Os sonhos comuns ordinários, os reflexivos, são também atividades do espírito. Agora, os sonhos profundos e espirituais já são aquilo que nós, espíritos, faremos. É a nossa ação extracorpórea. Aí não tem a ver necessariamente com os sonhos reflexivos e nem os ordinários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou continuar uma briga, eu vou buscar ajuda dos amigos espirituais. O que acontece nesses sonhos profundos, quando nós estamos desprendidos, nós não temos noção. Não só acontecem tratamentos espirituais, até cirurgias espirituais acontecem nesse desprendimento. Tanto no corpo físico, quanto no perispiritual, quanto o tratamento do espírito. Olha as grandes possibilidades. Como o espírito pode também se envolver em processos, né, com espíritos obsessores também. Então, olha, o leque é muito grande. E aí, só que tem uma questão. Esses são os sonhos que nós não conseguimos nos lembrar. Essa é a questão. Uma outra pergunta, a pessoa fala assim, mas eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu não sonho. Eu não sonho. Não, todos nós sonhamos, salvo assim, pouquíssimas exceções. Quando a pessoa, às vezes, toma uma medicação muito pesada que pode interferir, sim, nos sonhos, no sonhar. Mas todos nós sonhamos. O que acontece é que nem todos se lembram. Agora, esses sonhos espirituais, eles são os mais difíceis de nós conseguirmos lembrar. Por quê? Porque o espírito está desprendido parcialmente, já tem mais potenciais do que quando em vigília. Então, quando nós retornamos totalmente para o corpo físico, o quê? A natureza biológica, a natureza do nosso corpo material adormece, né? Não, bloqueia as lembranças do que nós fizemos nesse desprendimento. Aí a pessoa fala, vou ficar chateada, hein? Não é importante lembrar? Não, não necessariamente. Porque nós temos lembranças, ou registro das nossas atividades através das intuições e das nossas disposições quando nós acordamos. Fica lá, não precisamos nos lembrar. Por isso que os nossos sonhos, eles são uma colcha de retalho que tem os sonhos ordinários, os reflexivos e os espirituais. Então, é uma coxa. Então, é muito difícil no sonho você falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Isso tranquiliza, né, um pouquinho todos nós. Né? Falar, que bom. Mas nós temos a intuição. Um exemplo, eu vou dormir preocupada com alguma coisa que eu não sei como resolver. Se eu aproveitar bem esse momento de desprendimento e for me aconselhar com os espíritos superiores, quando eu acordar, eu posso vir com a inspiração de como resolver o problema. Ou eu vou dormir muito triste, muito chateada. Se eu aproveitar bem o desprendimento, eu vou me aconselhar, vou buscar ajuda, e eu acordo com uma disposição diferente. Como pode acontecer outras coisas, né? Não tão positivas, não tão construtivas. Então, se o nosso desprendimento for utilizado para atividades perturbadoras, né, no dia seguinte a nossa disposição não é das melhores. Nós vamos sentir que fala, nossa, eu não acordei muito bem hoje. Então, tem isso também. Então, não há necessidade de nós nos preocuparmos. O que eu fiz, o que eu não fiz, eu não lembro do que eu fiz. Isso não é importante, não é isso que fará a diferença, porque a disposição, a intuição, elas ficam registradas no espírito.
E agora, algumas pessoas podem perguntar, mas espera um pouquinho, eu já sonhei e aconteceu. E aí? Existem sonhos premonitórios, sim. São pessoas que conseguem registrar o que ela presenciou no desprendimento parcial e consegue, quando retorna, quando acorda, consegue registrar na lembrança. Então, são sonhos premonitórios, né? Tem vários, mas não é exceção. É a exceção. Existe um famosíssimo sonho premonitório que foi a história do José do Egito. Não sei se todos se lembram dessa história. José do Egito estava preso, né? Foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, estava lá com o faraó, na prisão do faraó, e tinham 2 presos com ele. Um dos presos contou um sonho para ele, e o outro também contou. 2 presos contaram um sonho para ele. E para um ele disse assim, olha, eu sinto muito, meu amigo, mas amanhã você vai ser condenado. E para o outro ele disse, olha, amanhã você será libertado. E foi exatamente o que aconteceu. Um foi condenado à morte e o outro foi libertado. O que foi libertado contou para o faraó, porque o faraó estava muito preocupado com uma situação lá que estavam vivenciando, uns sonhos. O faraó teve um sonho, estava muito preocupado. E esse rapaz contou, olha, tem o José lá preso, e ele interpretou o sonho. E o faraó chamou o José. E o que o faraó sonhou? Com 3 vacas magras, 3 vacas gordas. Depois vieram 3 vacas magras, e as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E José interpretou o sonho do faraó. Serão 7 anos de muita prosperidade no reino, e depois virão 7 anos de muita miséria. Então, o que o faraó fez? Nesses 7 anos, né, de prosperidade, ele guardou muita comida, né, para dar conta para o reino. Então, esse é um sonho premonitório que o faraó teve e José soube interpretar. Então, tem algumas vezes a pessoa fala assim, eu sonhei que tal pessoa mudou de casa, e a pessoa muda de fato. Né? Então, temos. Né? São exceções. Agora, existe possibilidade de nós influenciarmos os nossos sonhos? Sim, existe. Tanto sonhos ordinários, né? Porque se eu for dormir sem comer, eu vou influenciar o meu sonho. Se eu for dormir sem beber água, eu vou influenciar meu sonho. Se eu tive um dia muito difícil, com muita briga, eu vou influenciar meu sonho. Se eu tive um dia muito feliz, eu vou influenciar meu sonho. Então, se eu assistir a alguns programas muito pesados, eu vou ter um tipo de sonho que vai refletir essas atividades que eu tive durante o dia. Então, existe possibilidade de nós nos prepararmos para dormir? Claro. Claro. Podemos influenciar? Sim, podemos. Não determinar, mas influenciar, sem dúvida. Se eu for dormir com a disposição de que eu quero ir em busca de conhecimento e estudar e buscar orientação com os meus amigos espirituais, certamente que no meu desprendimento eu terei algumas atividades ligadas a essa disposição. Então, leituras adequadas, preces adequadas, programas adequados, eles vão influenciar o sono e o sonho. Então, se nós pudermos cuidar de um estado mental saudável para dormir, que bom. E é engraçado, né, que nós não nos preocupamos tanto com a preparação para dormir. Não é comum. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Por quê? Porque nós ainda não temos, né, a clareza da importância fundamental que é dormir e sonhar. É fundamental para o nosso equilíbrio, inclusive espiritual. Então, preparar... Nossa, quantas vezes você não dorme sentada, né, no sofá vendo televisão, quando você acorda 2 horas da manhã? Mas isso é uma mudança que seria importante que nós conseguíssemos fazer no nosso dia a dia. Mesmo que seja uma coisa simples, não precisa ser nenhuma preparação, nenhum ritual, mas uma preparação, sabe, para nós termos uma disposição, interesses diferentes para dormir e para nos desprender, vale a pena.
Então, para nós concluirmos, o sono e os sonhos, né, nós já sabemos, eles são fenômenos fundamentais da nossa vida, fundamentais, né, e que nós não damos tanta atenção assim. Porque são eles, o sono principalmente, que permite com que nós tenhamos um contato maior com a outra dimensão, com a dimensão espiritual. Gente, nós não poderíamos viver 24 horas por dia em vigília. O prejuízo espiritual seria enorme, porque nós precisamos todos os dias desse desprendimento para nós buscarmos energia, equilíbrio no mundo dos espíritos. A nossa natureza espiritual precisa desse contato diário, precisa, é fundamental. Não é só para o nosso aprendizado, é também, mas para o nosso equilíbrio espiritual, esse contato, né, diário que nós precisamos, segundo a nossa natureza espiritual. E que nós podemos fazer uma preparação, né? A preparação tem uma influência, né? Agora, gente, preparação constante. Vira falar, hoje eu ouvi um negócio sobre sonhos, né? Hoje eu vou até fazer prece antes de dormir. Vou até fazer uma leitura, pôr uma música bonita, né? E aí, daqui uma semana eu não lembro mais nada disso. Então, ele é fundamental. Eu gostaria só de mostrar isso daqui. Quem tem interesse, quiser, não é um livro espírita, mas ele é interessantíssimo. Esse livro aqui, ele fala, por que nós dormimos? A nova ciência do sono e do sonho. Matthew Walker. Isso aqui é um compêndio. Ele é um psiquiatra, psicólogo. Então, aqui nós temos tudo que é tudo corroborado pela doutrina espírita. É a ciência, mas corroborado pela doutrina espírita. E aqui nós podemos ter a visão, né, da importância que tem essa questão de dormir e de sonhar. Então, isso para quem tiver interesse de fazer uma pesquisa um pouquinho mais apurada. E temos, né, Leon Denis, o livro No Invisível, Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, que é muito interessante, e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, aí nós temos aqui na bibliografia, quem tiver interesse, nós preparamos. Finalizando, Leon Denis, olha o que ele nos diz no Invisível. O homem é para si mesmo um mistério vivo. Do seu ser não utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências anteriores. Um mundo completo de ideias, faculdades, energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono. Então, temos aqui, né, todas as informações que precisamos da nossa literatura espírita em relação a este fenômeno que nós precisamos começar a dar mais atenção e cuidar melhor. É isso, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Malu, nós é que agradecemos imensamente, ficamos com aquela vontade de quero mais, não é? Que pena que acabou. É um assunto muito instigante mesmo, e ainda mais para nós, até vou manter a gravação mais um pouquinho, que é importante aí para o pessoal que ouve depois, que aqui nós estamos numa reunião de tratamento espiritual. E realmente a preparação para a hora do sono diariamente é muito importante para a ação dos bons espíritos, porque muitos tratamentos eles fazem à noite mesmo, durante a madrugada, tanto que aos sábados a revisão do tratamento, o reforço, eles falam que eles passam de madrugada. Para nós, porque para eles o horário, né, não é bem isso, mas para nós é de madrugada, por quê? Justamente por isso, porque o nosso espírito está mais propício, com condições mais propícias
para poder ser tratado. Agora, é claro que se nós não nos prepararmos adequadamente, complica, inclusive, essa parte também. Então, eu reforço o que a Malu colocou no final. Não adianta só hoje a gente sair correndo daqui e fazer a preparação para o sono. Essa preparação tem que ser diária, ainda mais nós que estamos em tratamento espiritual constante. Muito obrigada, Malu, mais uma vez, e parabéns.